nos próximos capítulos de Abismo de Paixão. Mas antes que a garota vá embora, Elisa pergunta o que exatamente Paulo lhe disse, e a moça responde: quando fui ver Paulo na cadeia, antes de vir para cá, ele me disse que nunca gostou de mim, e só se envolveu comigo para que eu engravidasse e conseguisse um bebê para sua sobrinha, pois segundo ele, Florência não pode ter filhos. E o príncipe encantado da novela, que já está pronto para o casamento, todo vestido de branco, resolve dar uma volta pelo jardim e encontra Ramona. Ela diz que foi desejar-lhe sorte, pois ele vai precisar, e ainda diz que mais uma vez reforça a força dos amuletos, que funcionam desde que um homem e uma mulher os usem ao mesmo tempo. Damião lembra que ela, uma vez, disse que ninguém pode escapar de seu destino, e sorrindo, a curandeira diz que é exatamente isso que vai acontecer. Almerinda aparece e, interrompendo a conversa, manda o filho terminar de se arrumar, pois os convidados já devem estar chegando. Assim que Damião sai, a fazendeira quer saber o que Ramona tanto conversava com seu filho, e ela explica que foi verificar se cumpriram a promessa que haviam feito, e ainda revela que ela e o rapaz são velhos amigos. Irritada, Almerinda manda a mulher para fora de sua casa. Mas esta não é a única visita que Damião recebe antes do casamento. Paulo também aparece com a cara toda amarrotada, dizendo que jamais perderia o casamento de sua sobrinha, e é ele quem vai levá-la ao altar. Damião quer saber quando o sujeito deixou a cadeia, e ele explica que foi naquela manhã e só parou para comprar um terno, indo direto para a fazenda do Zarango. Almerinda aparece, e o playboy elogia a elegância da mulher, dizendo que, seguido a vice, com certeza cairia morto aos pés dela. A fazendeira avisa que a presença dele naquela casa não é bem-vinda, mas Paulo não se faz de rogado e lembra que é um dia especial, pois é o dia do casamento de Damião e sua sobrinha, e, portanto, não poderia deixar de estar ali, pois é a única família de Florência. Segundos depois, o palhaço vai ao quarto da moça, que está abraçada ao vestido de noiva. Ele bate a porta e se anuncia. Florência abre a porta e pergunta o que ele está fazendo ali, jurando que ele vai se arrepender se estragar seu casamento. Mas o nojento resolve argumentar e diz: tenho que confessar que realmente não imaginei que você fosse capaz de enganar por tanto tempo o estúpido do Damião, e muito menos a jararaca da tua sogra. Furiosa, Florência diz ao tio que recebeu o presente que ele mandou e, no dia anterior, Sabrina contou a ela tudo o que o idiota disse quando a mocinha foi visitá-lo na cadeia. Paulo, entretanto, diz a Florência que para ele é muito mais conveniente ficar calado em troca de uma boa mesada mensal pelo seu silêncio. O rapaz ainda diz que os dois podem combinar tudo depois do casamento, mas antes de sair, lembra o que fez para salvar a pele da sobrinha. Gael também está pronto para o casamento, e Lupe se surpreende com a elegância do rapaz, que pede a bênção ao sacerdote. Mas antes de sair, o moço pede a Lupe que pelo menos o acompanhe ao casamento no civil, que vai acontecer depois da cerimônia na igreja. Lúcio, por sua vez, vai buscar Elisa para levá-la à igreja, e acaba tendo uma conversinha com Carmen, avisando que depois do casamento, ela vai se dar conta do que é estar realmente sozinha. Elisa e Dolores aparecem todas arrumadas, e o velho se anima, dizendo que as duas podem ir para a caminhonete. Na casa do Zarango, os convidados chegam, mas Almerinda está preocupada com Florência, que não aparece. Damião diz à mãe que vai ver o que está acontecendo, enquanto ela faz as honras da casa, já que aquela festa é mais dela do que dos noivos. Betânia chega à festa e dá de cara com Paulo. Almerinda diz à amiga que a presença do rapaz foi uma desagradável surpresa para todos, e leva a mulher para outra parte do jardim. Porém, quem vai ter uma surpresa ainda mais desagradável é Damião, que encontra Florência sem barriga e em um vestido vermelho super apertado, para mostrar bem que nunca esteve grávida. Chorando, a moça diz: como você pode ver, Damião, eu não estou esperando um filho. O rapaz não acredita como pode ser enganado durante tanto tempo e agora diz que entende porque ela nunca deixou ele tocar em sua barriga. Mas Florência diz que não existe mais tempo para os dois ficarem discutindo e entrega ao rapaz os papéis do divórcio assinados por ela. E ainda revela que, no envelope, existe uma carta onde explica tudo. Florência ainda revela que devolveu o amuleto dele naquela manhã, pois agora que ele está livre, pode lutar pelo seu grande amor, que é Elisa, e pede que ele corra para impedir o casamento da moça, antes que seja tarde. Do outro lado da cidade, Lúcio leva Elisa para os braços de Gael. A cerimônia começa e Lupe resolve aparecer. Paloma também chega e os dois acabam entrando juntos para assistir o matrimônio. E na capela da casa do Zarango, Almerinda se apavora, pois nem Damião nem Florência aparecem. Pedindo desculpa aos convidados, a mulher vai ver o que está acontecendo,
quando a noiva aparece sozinha, vestida de vermelho e sem a barriga, encarando a sogra. No altar, Florência pede que parem com a música e diz, enfrentando novamente a fazendeira: "Como dá para perceber, Almerinda, eu não estou grávida. Te enganei todo este tempo. Afinal, eu tive a melhor mestre, não é verdade? Você sabe como ninguém manipular a vida dos outros para te satisfazer. Lembra que nesta mesma capela, quando velávamos o corpo de meu pai, te fiz um juramento? Bom, pois o estou cumprindo." Almerinda começa a gritar pelo filho e sai correndo atrás do rapaz. Desesperada, ela vai derrubando tudo pelo caminho, inclusive o enorme bolo de casamento de 3 camadas. A mulher corre por todos os cômodos da casa, mas a única coisa que encontra é a caixa vazia da arma que deu ao seu filho. Em seu cavalo branco, Damião, o príncipe encantado, em sua fatiota branca e gravata borboleta, chega na hora H e grita: "Elisa, você não pode se casar com nenhum homem a não ser que seja eu." O padre se mete na frente do cavalo e se ajoelha, pedindo que ele respeite o casamento de Elisa e Gael, pois aquilo é um sacramento de Deus, mas nada impede o rapaz de seguir se aproximando no seu alazão. Passo a passo, Damião avança pelo corredor entre as cadeiras dos convidados, sem despregar os olhos de Elisa. Enfurecido, o rapaz manda Elisa subir na garupa, mas a moça diz que ele só pode estar louco. Gael se mete e diz que o moço só leva sua noiva dali, se ele estiver morto. Damião saca o 45 de prata que ganhou da mãe e aponta para a cara do rapaz, dizendo para ele não obrigá-lo a fazer o que não quer. Mais uma vez, Lupe se mete no meio e tenta proteger Gael com o corpo. Todo mundo resolve se meter e convencer Damião a abaixar a arma. Só que o galo de briga vestido de branco resolve bancar o macho e quase faz uma besteira, indo enfrentar o filho de Almerinda de peito aberto. Mas Gael é contido a tempo pela galera, enquanto Damião continua apontando a arma. Elisa resolve ceder aos pedidos do rapaz e caminha em direção a ele, lentamente, num misto de ódio e amor. Todos ficam atônitos com a atitude da moça. Damião estende a mão para ela e, sem pensar 2 vezes, ela sobe no cavalo branco do seu amor. Gael não se conforma e sai correndo atrás do amigo, dizendo que vai matá-lo. Apesar dos milhares de braços tentando segurar o rapaz, ninguém consegue evitar a possível tragédia. E na casa do Zarango, a situação fica cada vez pior. Almerinda está desesperada por não achar o filho e ainda descobre que Florência assinou os papéis de divórcio. Obviamente a notícia deixa a fazendeira ainda mais atônita, pois agora ela tem a certeza de que Damião está com Elisa. Florência e Almerinda se enfrentam. Paulo tenta se meter, mas a fazendeira diz para o rapaz se retirar. Se voltando para Florência, ela revela que não aceita como pôde ser tão idiota durante tanto tempo. A moça se aproveita da situação e joga na cara da megera de botas. "Você pisoteou a minha dignidade, meu orgulho, minha honra. Me humilhou tanto que estive a ponto de me perder de mim mesma. Agora me diga, Almerinda, como você se sente estando no meu lugar? Como você se sente sendo o fantoche de alguém?" Almerinda perde a pose e levanta a mão para dar um tapa na cara de Florência, mas ela se defende e avisa para a mulher não encostar a mão. Paulo também defende a sobrinha. Almerinda tenta novamente, mas não consegue bater em Florência. Mas a moça ainda joga na cara da ex-sogra que, graças a ela, Damião vai ser muito feliz. A fazendeira expulsa a moça e o tio de sua casa, dizendo que ela tem apenas 5 minutos para sair dali. Florência diz que já está com tudo pronto para ir embora, mas quando chega ao quarto, tem que ouvir um sermão de Paulo, que quer saber como ela foi tão idiota e estragou a vida dos dois daquela maneira. Florência enfrenta o tio e, apesar da violência dele, deixa claro que não vai sustentar o homem, como fez seu pai a vida toda. Enquanto tudo isso está acontecendo em Ermita, Ramiro aproveita para ver Carmen, que está sozinha em casa, e conta que Ingrid está morta. O homem joga a maleta com o dinheiro em cima da mesa, avisando que está ali para fechar o negócio das terras, mas a mulher revela que não existe mais nenhum acordo entre eles. E enquanto Almerinda quebra tudo, em prantos, Carmen diz a Ramiro que sabe que a grana é da fazendeira. O rapaz explica que tinha um trato com a antiga patroa e que aquele dinheiro é dele. Mas a mulher responde que não vai vender a fazenda por uma mixaria. Ramiro ameaça denunciar Carmen por descumprimento de contrato. Carmen responde que acha muito bom ele fazer isso, pois assim pode pedir que chequem a veracidade do documento e aí pode provar que tudo aquilo é falso. Indignado, o bandido pega o dinheiro para ir embora, mas a bruaca oxigenada diz que está disposta a vender a propriedade para ele, mas desde que seja a um preço justo. Algumas horas depois, Paloma chega em casa feliz da vida para contar a novidade à avó, mas a mulher diz que já sabe que Elisa e Gael não se casaram.
A moça quer saber como ela sabia disso, e a curandeira diz que tinha uma intuição. Paloma conta em detalhes o que aconteceu e diz que tem pena de Florência, mas Ramona conta que a moça estava mentindo quanto à sua gravidez, e ela havia prometido que iria dar o divórcio a Damião. Mas avisa a neta que ela não crie falsas esperanças em relação a Gael. A moça também deixa claro que não pretende mudar de planos. Do outro lado da cidade, Guadalupe vai ver a irmã contando que já soube de tudo o que aconteceu. Almerinda só tem forças para dizer que seu filho foi embora cheio de ódio por ela, pois Florência o fez acreditar que as duas estavam mancomunadas no plano da falsa gravidez. O padre ainda conta que Damião obrigou Elisa a ir embora com ele, quando ela estava se casando com Gael. Naquela noite, mais maluco do que nunca, Ramiro se entope de remédio enquanto lembra das palavras de Ramona que o avisou que ele voltaria a procurá-la e ela não estará disponível para atendê-lo. Betânia, por sua vez, corre para a casa de Carmen e conta sobre a cena de cinema que aconteceu no casamento de Elisa. Ela ainda conta que Gael está desesperado atrás de Damião e já avisou a todo o mundo que, se encontrar o filho de Almerinda, vai matá-lo. Gael, por sua vez, continua procurando por Elisa, sem conseguir encontrar a moça. Ele amaldiçoa Damião e jura que ele vai morrer. Enquanto isso, Damião, Elisa e o cavalo branco caminham pela beira do mar. O rapaz diz que os dois vão precisar encontrar um lugar para passar a noite, mas a moça não dá nenhuma palavra. Eles chegam a uma cabana e Damião avisa Elisa para não tentar nada, enquanto ele aluga o local para os dois ficarem. Mas quando o rapaz olha para o lado, vê que Elisa fugiu correndo. Ele vai atrás e consegue alcançar a moça. Finalmente ela diz que o rapaz não podia ter feito o que fez, nem com ela, nem com Gael, mas ele explica que nunca conseguiria permitir que ela se casasse com outro homem. A moça continua gritando que o odeia e não quer mais ficar ao lado dele, mas o rapaz a abraça. Esperta, a moça consegue pegar o revólver do rapaz e aponta para a cara dele, mas Damião grita: "Eu não te trouxe até aqui para te perder novamente. Se você atirar, vou entender que realmente não significo nada para você. Então você decide. Dispara, Elisa. Dispara de uma vez." Elisa diz a Damião para não duvidar dela, pois é capaz de disparar o revólver. Ele a desafia e a moça atira para o alto, mas a arma está sem balas. Furiosa, ela grita que o rapaz mentiu para ela e para todos. Damião agarra a moça novamente, mas ela grita que ele merecia morrer por tudo o que fez até o momento em que ela ia se casar. Gritando, ela jura que ama Gael, mais do que qualquer coisa na vida, e o que sente pelo noivo não se compara ao que sentia por ele. Mas o moço não se convence. Agarra Elisa pela cintura e a arrasta pela areia da praia, dizendo que já conseguiu um lugar para passarem a noite. Enquanto isso, totalmente sozinha na fazenda, Carmen se dá conta de que não tem mais nada, nem ninguém. No centro médico de Ermita, Ramiro aparece do nada, reclamando de dor de cabeça e diz que já tomou todos os remédios que ele mandou. Nesse meio tempo, Elisa continua brigando com Damião e se recusa a passar a noite com ele na cabana alugada. A moça quer saber até onde ele está disposto a chegar, pois já disse que não quer mais nada com o antigo bofe. Ela insiste em voltar para Gael, mas Damião avisa que isso não vai acontecer e afirma: "Você até pode não querer nada comigo, mas também não vai ficar com outro homem." Elisa muda de tática e de postura. A moça finge que é uma vadia e diz que ele é um idiota por não ter percebido que tudo o que dizem dela é verdade e revela que se entregou a Gael antes do casamento. Damião fica furioso e diz que é tudo mentira. Mas ela continua dizendo que teve relações com o namorado e ainda revela: "Se você me trouxe até aqui para evitar que Gael me tocasse, perdeu seu tempo. Mas não se preocupe. Você vai poder comprovar o que estou dizendo, pois afinal, era isso que você pretendia me trazendo para cá." Decepcionado, Damião diz a Elisa que sente muito por ela ainda não ter se dado conta que ele não é como Gael, nem como qualquer outro homem. Debaixo da maior chuva, Damião deixa a moça sozinha e vai cuidar de seu cavalo. Elisa, por sua vez, fica com cara de tacho ao perceber que suas artimanhas não estão dando certo. Sozinho, Damião abre o envelope dado por Florência, com os papéis do divórcio e uma carta, com as explicações da moça. Em Ermita, a confusão ainda não acabou. Florência está na casa de Edmundo, acompanhada por Sabrina. Henrique chega e se assusta ao ver que a moça não está grávida. A irmã do rapaz diz que tudo não passou de uma mentira, mas Florência afirma que já explicou suas razões. Sabrina fica indignada e sai da sala, dizendo ao irmão que espera que ele possa perdoar a moça, pois ela não pode. Florência explica que ao invés de realizar seu casamento na igreja, entregou os papéis de divórcio a Damião e finalmente deixou de ser uma prisioneira na casa do Zarango. O rapaz não entende nada.
mas a moça diz que lhe deve uma explicação, e por isso está ali. Disposto a entender as razões de sua amada, Henrique se dispõe a escutá-la, e Florência começa dizendo: tudo começou quando Almerinda mandou meu pai para a cadeia por um crime que ele não cometeu. Nesta época, estava disposta a ir embora para a capital e esquecer de Damião, pois ele já estava com Elisa. E, enquanto Florência explica tudo para Henrique, Damião lê a carta da moça, onde explica que Almerinda não permitiu que ela fosse embora e a manteve como prisioneira na casa da família. Ela também revela que a fazendeira a obrigou a dar-lhe um neto, em troca de tirar meu pai da prisão. Porém, quando foi ao médico em Mérida, descobriu que não podia ter filhos. Na casa de Henrique, a moça continua dizendo: eu não podia dizer a Almerinda que não podia engravidar, pois meu pai estava preso e desesperado para comprovar sua inocência. Por isso, menti para minha sogra, e eu estava sozinha e desesperada. E quando tive a oportunidade, dormi com Damião para ter a desculpa de continuar com a mentira. Enquanto isso, Damião também continua lendo o bilhete e descobre que Florência se aproveitou da tristeza do rapaz por ter brigado por Elisa para seduzi-lo, já que o rapaz estava totalmente bêbado naquela noite. A moça ainda diz que o encontro entre ele e Braulio naquele dia foi armado pela fazendeira, e com isso espalhou a todos que tinha ficado grávida naquela noite. Sentindo-se o último dos homens, Damião caminha na chuva sem saber o que fazer e acaba se ajoelhando na areia, olhando para os céus. Em Ermita, Gael também está totalmente destruído, e sentado num canto da sala da casinha que comprou para morar com Elisa, se lembra do dia em que levou a moça até lá. Mas, Lupe aparece para ver como o rapaz está. O padre pede que o rapaz volte para a casa paroquial para não ficar sozinho, mas ele diz que está tudo bem, mas avisa que sabe que Damião vai voltar, e quando ele fizer isso, vai matá-lo. Guadalupe não acredita no que está ouvindo, mas o rapaz revela que tem o sangue frio que puxou de sua mãe, pois ela também foi capaz de atirar em um homem. O sacerdote tenta demover o rapaz da ideia, dizendo que ele não pode desejar a morte de ninguém, muito menos de Damião. Mas Gael está furioso e diz que sabe que Lupe sempre vai apoiar seu sobrinho, porém, graças a ele, não se casou com Elisa. Agora, quem fica bravo é o religioso que grita que não apoia Damião e quer saber como Gael se atreve a acusá-lo de tal coisa, pois o que Damião fez foi uma atrocidade e não gosta de ver o rapaz sofrer, assim como não gostaria de ver Damião e Elisa sofrerem, pois tem certeza de que, onde quer que os dois estejam, também estão passando um bocado. Mas Gael não tá afim de discurso e pede que o padre o deixe sozinho. No centro médico, Edmundo diz a Ramiro que ele tomou um remédio forte para a dor, mas precisa de cuidados. O bandido pergunta por que não tiraram a bala de sua cabeça, mas o doutor explica que era necessária uma cirurgia de alto risco e recomenda que ele vá ao neurologista. Mas antes que o sujeito vá embora, Edmundo quer saber como foi que Ingrid o atingiu. O rapaz dá meia volta e diz: eu sei que você e todo o povoado achavam que eu a maltratava, mas isso não é verdade. Tudo era um plano, para que Gael tivesse piedade e se aproximasse dela. Se você soubesse quem é o pai de seu filho, entenderia melhor sobre o que estou falando. E te digo mais, a única coisa que sempre interessou a essa mulher foi o dinheiro. Edmundo pergunta a Ramiro se ele sabe onde Ingrid está, mas ele nega, afirmando que o médico foi a última pessoa que falou com ela, antes da mulher ir embora da cidade. Na casa dos Tobar, Henrique briga com Florência e diz que o que ela e o tio fizeram com Sabrina foi uma barbaridade, mandando a mulher ir embora logo de sua casa. Mas antes de sair, ela diz que agora é livre e espera que o rapaz retome sua vida e se esqueça dela, pois sabe que o rapaz será feliz ao lado de Paloma. Sabrina aparece e diz ao irmão que ele não pode perdoar Florência e deixando Paloma chupando o dedo, como Paulo fez com ela, mas o engenheiro, alegando que a moça não sabe do que está falando, diz que está muito confuso. E enquanto Betânia conta a Edmundo que Paulo saiu da cadeia e está no povoado, o playboy enche a cara no bar da cidade. O médico resolve revelar à ex-esposa que ela tinha razão sobre o que disse sobre Ingrid e agradece à mulher por ter aberto seus olhos. Enquanto isso, numa praia qualquer, encharcado e tossindo muito, Damião volta para a cabana onde está Elisa, que avisa que vai embora assim que parar de chover. Mas ele diz que ela nem tente fazer isso, pois tomou providências para que isso não aconteça. Em Ermita, Carmen, que já matou uma garrafa de vinho tinto, está sozinha e apavorada, pois continua se lembrando do dia em que matou Augusto. Ela começa a ouvir barulhos na casa e resolve abrir a porta do quarto para ver o que é, e acaba surpreendida por Paulo, que agarra a mulher pelos cabelos e enche a cara dela de porrada, dizendo que ela foi uma estúpida ao ficar por aí.
Por mais que Carmen grite, ele a segura de bruços na cama e faz jus à fama, dizendo que vai ensinar a ela o que ensinaram a ele na cadeia. Depois que termina de abusar da mulher, Paulo resolve dizer: "Você é uma mulher velha e acabada. Está seca por dentro e por fora. Mas você sabe por quê? Por causa da amargura que você carrega na alma. Desde o começo deveria ter te tratado como você é. Um objeto que se utiliza e depois se joga fora no lixo. Você foi a mulher perfeita para o imbecil do teu marido. Mas eu não preciso catar na lixeira para ter mulheres como você." Entre lágrimas, Carmen jura que ele vai se arrepender do que fez, mas Paulo avisa que nunca se arrepende do que fez. No dia seguinte, Almerinda aparece na casa de Paloma, exigindo que ela lhe diga onde estão Damião e Elisa. A moça diz que não tem a menor ideia, mas se tivesse, não diria, pois, já que os dois estão livres dela, poderão viver finalmente sua história de amor. Na praia, o dia é de sol, e Elisa dorme calmamente em uma rede, enquanto Damião não para de tossir, enquanto leva o café da manhã para a moça, que passou a noite amarrada à rede. Revoltada, a moça atira seu amuleto na areia e mira o cavalo. Mas Damião aparece e diz para ela nem pensar nisso, pois o animal não deixa qualquer um colocar a sela e é perigoso montar em pelo. A moça entra e Damião acha o amuleto dela na areia. Em Ermita, Lupe vai ver a irmã e pergunta por Florência. Almerinda conta que a garota saiu de casa na noite anterior e não a viu mais. O padre acha que ela fez o certo, em deixar Damião livre, e finalmente por entender que Damião sempre foi apaixonado por Elisa, e isso nunca vai mudar. No consultório médico, Carmen aparece para ver Edmundo. Ela conta que Paulo saiu da cadeia e precisa da sua ajuda, pois na noite anterior, o sujeito entrou na sua casa e abusou dela. Mas o médico não acredita em uma só palavra da bruaca, que começa a fazer o maior drama, dizendo que está muito machucada e precisa que ele a examine. O médico manda Carmen procurar o médico de plantão no centro de saúde. Ela pergunta por que Edmundo não acredita nela, mas chorando, a mulher explica que precisa do exame para mandar o sujeito de volta para a cadeia. Mas Edmundo avisa que ela não precisa se preocupar com Sabrina, pois ele vai protegê-la, mas os assuntos que a envolvem não o interessam mais. Para variar, Carmen começa a utilizar seus dotes para tentar seduzir o médico e o agarra à força, apesar de ele pedir para ela não insistir. Betânia chega bem na hora e pega os dois, porém, tem a ideia errada da situação.